paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem. Sou o diácono João Caetano, irmão, na Igreja Assembleia de Deus de Lagoa Clara, município de Baianópolis, Bahia. Está sob a direção do missionário evangelista Eujácio Reginaldo. Que Deus os abençoe. Irmãos, neste momento nós iremos dar início na lição de número 10 do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Escola esta que nós estamos aprendendo da Palavra de Deus sobre o seguinte tema geral: os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nesta lição, nós temos a lição de número 10, cujo título é Provai se os Espíritos são de Deus. E o texto áureo da nossa lição está na primeira carta que escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática da nossa lição: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje encontra-se no livro do profeta Neemias, no capítulo de número 6, versículos do 10 até o 14. Também está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículos do 20 ao 21. E ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Queremos também externar aqui os objetivos da nossa lição, que é importante. Entendemos que há 5 tópicos nesta lição que direcionarão a compreensão da leitura da lição do dia de hoje, para entendermos sobre como provar se os espíritos são verdadeiros ou não. A igreja recebe muitas profecias, muitas falas de pessoas que dizem que é da parte de Deus. Porém, é preciso que estas profecias sejam avaliadas pela palavra de Deus, se elas estão sendo realmente verdadeiras ou se a pessoa está na carne. Há os dons espirituais, entre eles o dom de profecia, evidentemente, mas também o dom de discernir espíritos. Temos que buscar no Senhor esse dom. Então a lição de hoje, ela nos exorta, nos orienta por meio da palavra de Deus, que devemos buscar compreender quando que a profecia é da parte de Deus, e portanto, fazendo isso, estamos provando se o espírito que está usando aquele profeta é da parte de Deus ou ele apenas está dando uma profetada, como diz o pastor Agnaldo Betti, do canal EBD. No objetivo geral desta lição, diz o seguinte: levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. O objetivo geral da nossa lição é esse. Então, eis aí uma necessidade de compreendermos como discernir se é verdadeiro ou não, se a profecia é da parte de Deus ou não, ou se a pessoa simplesmente está na carne e está querendo muitas vezes até fazer ibope. Sabemos que, como foi lido na lição passada, foi ensinado que muitos inimigos das obras de Deus aparecem. Nesta lição, nós iremos ver os falsos profetas como inimigos da obra de Deus. Portanto, a Igreja do Senhor precisa provar, fazer prova. E qual é o canal principal, qual é o meio? É a palavra de Deus. Irmãos, para cada tópico desta lição, que são 5 tópicos, há um objetivo. No início de cada tópico estarei expondo cada objetivo e discorrendo, evidentemente, em cada subtópico.
A obra de Deus sempre enfrentou opositores, inimigos, né? Na aula passada foram vistas algumas formas que os inimigos da obra de Deus usam para parar, né? Tentar parar a obra de Deus. Na lição de hoje, nós veremos os falsos profetas, como eles são usados, né, para dificultar, se não para parar a obra de Deus. Como objetivo do primeiro tópico que nós veremos agora, o primeiro objetivo é destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, onde nesse primeiro tópico o título diz: Cuidado com os falsos profetas. E o subtópico primeiro, que são dois, primeiro diz que os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Então vemos aí que a profecia ela tem muita importância, porque é uma revelação da parte de Deus ou uma revelação espiritual. Nesse caso, nós vemos aqui no profeta Neemias, nesse trecho, que os samaritanos eles não tinham uma boa comunicação com os judeus quando da reconstrução do muro em Jerusalém. Os judeus eles não aceitavam a ajuda, não aceitavam, vamos dizer, a contribuição dos samaritanos, o que de certo modo desperta um conflito. Só que os samaritanos observaram, tentando pegar grilosamente os judeus, perceberam que eles davam muita importância para as profecias, para as palavras do profeta. Entre eles os profetas Ageu e Zacarias, que foram profetas que, quando falaram com o povo de Deus, houve um grande renovo, um grande avivamento espiritual. A reconstrução do templo foi rápida, aconteceu em 15 anos, enquanto por conta dessa ação do poder de Deus através dos profetas preditos. Então os samaritanos eles percebiam isso e eles ardilosamente, através de Tobias e Sambalate, eles buscaram uma forma profética, falsamente, evidentemente, de buscar parar o profeta Neemias, o povo judeu. Nesse caso, eles usam a profetisa Noadias para dizer a Neemias que fosse se esconder no templo, se abrigar no templo. Ocorre que essa profecia não era verdadeira, né? Nós devemos tomar muito cuidado com isso, com os falsos profetas que também há dentro da igreja nos dias de hoje. Como cristão, nós precisamos cuidar para que não sejamos pegos pelos falsos profetas. Então, o que Neemias faz no subtópico 2? Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Foi o que ele fez. Neemias, ele recordou, olha, um homem como eu fugiria. A proposta da falsa profetisa, a Noadias, dizia que ele deveria se esconder e correr para dentro do templo, que o Senhor teria dito. Só que Neemias pensou consigo, diante do que o Deus Todo-Poderoso havia dito para ele. Ele entendeu que ele não era sacerdote, ele não podia entrar no templo, ele não podia estar no lugar onde a profetisa dissera que Deus tinha mandado ele ir, se esconder, se abrigar. Então era um meio de atemorizá-lo. Aí onde vem os inimigos da obra de Deus, que tentam atemorizar as pessoas, os cristãos, falando de falsas profecias, falando em nome de Deus, porém falsamente. É preciso que nós tenhamos cuidado e avaliemos, né? Nós, igreja, temos que avaliar quando a profecia é verdadeira ou não, provar o Espírito. Como exemplos de falsos profetas e como avaliar, vamos lembrar, por exemplo, do apóstolo Pedro, né, quando ele discerniu o espírito falso que havia em Ananias e Safira, né, lá em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo também, ele avaliou a profecia falsa daquela menina que era adivinhadora. Então, todo crente, todo homem, toda mulher de Deus, precisamos, né? Eu, você, precisamos avaliar, precisamos, dentro da palavra de Deus, conhecer se a profecia é verdadeira ou não, certo? Então, há os meios. Vimos aí que o profeta Neemias, ele se recordou, né, da lei,
de que ele não era sacerdote, portanto o acesso ao templo não era de qualquer maneira, e que Deus colocara ele como chefe, um líder, e ele não seria um homem de fugir. Ele se perguntou, então eu fugiria? Então ele fez essa avaliação e vendo que a profecia que Noadias havia lhe dito era que ele fugisse, se escondesse, se abrigasse dentro do templo. Então ele avalia e conclui que era uma falsa profecia, onde no final, no Neemias capítulo 6, versículo 12, ele diz: conheci que não era de Deus. Então é assim que nós devemos proceder também. Que Deus nos abençoe e nos ajude. No subtópico de número 2, título dele é: a Bíblia revela a existência de falsos profetas. O objetivo desse segundo subtópico é ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Então, vamos ver no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1º livro dos Reis, no capítulo 13. A Bíblia diz que o rei Jeroboão, rei de Israel, era um rei ímpio, mas ele queria também fazer o jus ao povo de Israel, e naquele momento ele queria oferecer sacrifícios no altar, algo que era proibido, visto que ele não era sacerdote. Então Deus envia um homem, um profeta, e quando o rei Jeroboão está ao lado do altar para fazer o sacrifício, chega o profeta, homem de Deus, e profetiza na beira daquele altar. E a profecia dele diz assim: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, assim, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Está no capítulo 13 do 1º livro dos Reis, versículo 2. E deu um sinal de que aquela palavra era da parte do Senhor, dizendo que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Versículo 13. Então o homem fala aquilo para Jeroboão, rei de Israel, e ouvindo aquela palavra, o rei ele se irou, ele não gostou. Ele então estende a mão em direção ao profeta, ao homem de Deus, para que ele fosse morto, para falar, para matá-lo. No momento em que ele estende sua mão, a mão dele seca e ele não consegue recolher sua mão. Estava ali então um castigo de Deus, porque a desobediência do rei fazendo com que ele matasse ou acabasse com o profeta de Deus. Naquele mesmo momento acontece que o altar ele se fende, ele se abre. Da maneira como o profeta havia dito, o altar abre-se, a cinza derrama no meio da fenda que se abriu. Então o rei Jeroboão viu aquilo, entendeu, e pediu aquele mesmo profeta que orasse a Deus para que a sua mão ficasse curada. Então o homem de Deus ora ao Senhor e a mão do rei é restaurada. Porém, irmãos, veremos nos versículos posteriores, a história conta que, na palavra de Deus, que aquele profeta enviado de Deus foi enviado para ir até Jeroboão, Israel, fazer o que era dito por Deus. E Deus disse: olha, não pouses por lá, não coma nada, não faça nada, volte pelo caminho indicado. Ouvindo aquilo, existia também um outro homem, um velho profeta, que ficou sabendo que o homem de Deus teria ido lá e falado com o rei Jeroboão. Imagina você aí o inimigo trabalhando. Esse velho profeta é usado com sagacidade para mudar a rota do homem de Deus. Deus disse a ele que não comesse, que não bebesse, não dormisse, não pousasse por lá, que voltasse. Ocorre que aquele falso profeta vai ao encontro do homem de Deus de propósito e começa a revelar: olha, você venha comer alguma coisa, venha para a minha casa, pousa aqui, coma pão. O profeta de Deus lembra daquilo que Deus dissera, que não era para ele comer nada, que era só para ele ir lá entregar a profecia para o rei e voltar. Mas o homem, o velho profeta, o falso, ardiloso,
ele diz: não, um anjo me apareceu e mandou que eu procurasse você como homem de Deus e viesse e comesse, descansasse e fosse por tal caminho. Então o profeta de Deus acredita, esquece da fala do Senhor, que não passasse, que não comesse, que não dormisse em lugar nenhum. Então, no momento que ele está aceitando o pão do velho profeta, do falso, e comendo, Deus toma a boca do próprio falso profeta, do homem maligno, para dizer para o profeta do Senhor, dizendo. Então ele traz o seguinte versículo, 1 Reis, capítulo 13, versículos 21 e 22, ele vai dizer, Deus toma a boca daquele profeta e diz: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltastes e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Então, como ele desobedeceu, ele terminou aquilo ali, comeu. Quando ele voltou no caminho, um leão o encontra, o mata, né? E nem o devora. Então, aquele velho profeta, o falso profeta que enganou o homem de Deus, ele vai, encontra no caminho o homem de Deus ali, recostado, debruçado, o leão e também o seu jumento. O leão lá parado, não comeu, não fez nada. Por quê? Porque era uma ordem de Deus, cumprindo. O profeta de Deus desobedeceu a palavra do Senhor e foi castigado. E aí aquele falso profeta pegou o homem de Deus morto, levou para o seu lar e ali fez o seu sepultamento. Ou seja, ele não foi sepultado com os seus, né, com seus parentes, foi sepultado com o falso, lá nas terras, nas dependências do falso profeta, o maligno. A Bíblia diz que ele, enquanto sepultara, chorou lágrimas. Podemos inferir que aquelas lágrimas eram falsas, lágrimas de fingimento, porque ele próprio foi quem enganou o homem de Deus, fazendo-o desobedecer à palavra do Senhor. Ainda no Antigo Testamento, nos dias de Jeremias, havia falsos profetas, os quais suas profecias combatiam a palavra de Deus, que Deus havia enviado ao povo de Israel por meio de Jeremias. Está lá no livro do profeta Jeremias 29. Também, ainda no Antigo Testamento, quando o rei Josafá, rei de Judá, reino do sul, visitou o rei Acabe, rei de Israel, lembrando que o rei Acabe era um rei mau, né? Rei de Israel era um rei mau. Este tinha um grande número de profetas. O rei Acabe, ele tinha vários profetas, porém eram profetas que estavam ao serviço do próprio rei. Eles não estavam profetizando da parte de Deus. Jeremias, por exemplo, profetizava a verdade. Muitas vezes era uma verdade de exortação, era uma verdade de correção para o povo de Israel, mas os reis de Israel faziam com que o povo tomasse um novo caminho, um caminho errado, e queria profetas que falassem apenas coisas que enchessem o seu ego, coisas que fossem boas para si, né, para o seu reinado. O que ocorre? Se nós trouxermos para os nossos dias, o falso profeta, muitas vezes eles profetizam coisas boas. Nós precisamos, por isso que a Bíblia diz, que a lição está nos ensinando, que nós devemos provar os espíritos, para saber se são espíritos verdadeiros ou não, visto que o inimigo pode ardilosamente usar alguém para profetizar apenas coisas boas. Hoje em dia você tem muito teologia da prosperidade, e você vai ter isso, e que você vai ter aquilo, você vai ter o carro dos sonhos, você vai ter a sua casa, etc. Olha, irmãos, duvide, nós temos uma prosperidade verdadeira. A prosperidade verdadeira é da parte de Deus, é a prosperidade espiritual. Então nós temos que avaliar quando ouvirmos uma profecia para nossas vidas. Não é simplesmente fechar os olhos, chorar, e muitas vezes nem ouvir o que o profeta está falando.
para poder discernir se o que a profecia dita é verdadeira ou não, se é da parte de Deus ou não. Então, quando o rei Acabe recebeu o profeta Micaías, profeta verdadeiro, que veio trazido pelo rei Josafá, o profeta Micaías falou coisas boas, então falou coisas verdadeiras. O rei Acabe disse: olha, fala-nos coisas boas. O profeta Micaías, então, ele diz: o que o Senhor me disser, isto falarei. O verdadeiro profeta, ele age pelo Espírito de Deus e não pelo espírito de enganação ou simplesmente pela carne. Não podemos sair por aí, às vezes liberando palavras, profetizando, dizendo coisas, acreditando, talvez, se não for da parte de Deus, se não sentirmos que é da parte de Deus, ou se a outra pessoa que nos falar, se nós percebermos que não está dentro da palavra de Deus, não está de acordo com os parâmetros da Bíblia, nós temos que desconfiar. No Novo Testamento, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículos do 20 até o 23. E também no Novo Testamento, sobre a presença dos falsos profetas, nós vemos que a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Jesus falando lá, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24, nos versículos 11 e no 24 também. Além de que o espírito do anticristo estará então operando grandemente, o espírito do anticristo. O anticristo é aquele que vai ser o enganador, aquele que vai contar mentiras e muitas pessoas irão acreditar. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentiras, com todo engano e injustiça. Conferir lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então, irmãos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós vemos a presença dos profetas falsos, dos que enganam, dos enganadores, aqueles que querem atrapalhar a obra de Deus. Repito, o tema da lição: provai os espíritos. O terceiro tópico da nossa lição, cujo título é Devemos julgar as profecias. Assim, o objetivo dele é isso também, que nos salienta nesse tópico, vamos tentar entender. O primeiro subtópico diz que Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto era uma igreja que Paulo escreveu dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico de Deus para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. E subtópico 2, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedades de línguas, é uma igreja que carece de uma doutrina para que as pessoas saibam como usá-los. Na igreja do Senhor, os dons espirituais, eles são essenciais, eles são necessários. Nos dias de hoje, infelizmente, vemos os dons ficando fracos, ficando distantes, mas é preciso que busquemos os dons do Espírito Santo, conforme a própria palavra nos diz, que nós devemos orar pedindo os dons espirituais. Uma vez pedido, nós devemos julgar os dons quando usamos as profecias, devemos julgar conforme a palavra de Deus nos orienta. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo de número
5, versículo 19, diz assim: não extingais o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele nos concede dons. E, portanto, podemos entender dentro da palavra de Deus que todas as profecias, elas não são isentas, elas não podem ser deixadas de lado e não serem julgadas pela palavra de Deus, para que não caiamos no engano, porque muitos profetas podem dar suas profetadas com o objetivo de levar o povo de Deus ao erro, assim como quiseram fazer com o povo judeu e o profeta Neemias. Precisamos de homens e mulheres nos dias de hoje que tenham a sensibilidade do profeta Neemias e também nós aprendamos a pedir os dons espirituais e usá-los com diligência. Quarto subtópico: por que devemos julgar as profecias? A palavra de Deus nos dá algumas respostas. Então, nesse tópico 4, veremos o porquê. Precisamos saber o porquê julgar as profecias. Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 19 até o 21, diz assim: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Glória a Deus. Também ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29, a palavra de Deus nos diz assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Bem, a Bíblia manda que nós julguemos, analisemos as profecias. 2. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento, que o homem, o profeta ou a profetisa, esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão seja meramente carnal, sendo prejudicada. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos do 1 ao 3, nós encontramos aquela galeria onde diz sobre o amor: e ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e no versículo 3 fala sobre ainda que eu tenha o dom de profecia, mas se falhar, se não tiver o amor, nada valerá. Ou seja, o profeta, ele pode ter a profecia da parte de Deus, mas se ele não tiver o fruto do Espírito Santo de Deus, ele pode estar comprometendo a mensagem nele confiada por Deus. Outro tópico, outra resposta do porquê devemos julgar as profecias é porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Isso é muito recorrente nos dias atuais, que as pessoas podem antes, muitos pregadores, para ganhar fama, infelizmente, tem muitos trapaceiros, gente que às vezes está ali pregando, decora, diz o número do CPF da pessoa, o número da identidade e começa a contar a vida da pessoa, quando na realidade certamente a pessoa fez uma consulta prévia, Isso pode acontecer. Portanto, a profecia ela deve ser julgada também por conta disso. Também existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Nós lemos sobre isso em 1º livro dos Reis, no capítulo 27. Os irmãos podem dar uma consultada, no capítulo 27 e alguns versículos, onde narra sobre o profeta o profeta Micaías sendo ali usado, chamado pelo rei Josafá, rei de Judá, em que ele vai profetizar para um rei ímpio, um rei que não respeitava e que tinham profetas a seu dispor, mas profetas que falavam apenas o que ele queria, falava coisa boa. Sendo assim, existe essa possibilidade de o mensageiro, o profeta,
sendo usado por um espírito maligno, porque como um profeta, uma pessoa vai falar somente coisas boas que vão amaciar o ego dos seus ouvintes, porque Deus, ele quer nos corrigir. Na realidade, a profecia é uma espécie de recado da parte de Deus. Então, quando Deus quer falar, ele quer falar para corrigir-nos. Ele quer falar para nos ajudar, para que mudemos de vida caso estejamos fazendo errado. Então, o profeta, ele tanto pode dar uma notícia boa, a profecia ela pode ser um assunto que é de interesse, de alegria, etc., mas também ele pode ser de correção. Então, o profeta ele tem que estar ao dispor de Deus. O profeta, o mensageiro, é apenas um instrumento. O importante é a palavra anunciada. Que Deus nos livre, nos guarde dos falsos profetas, que Deus nos ajude a diferenciar, que Deus nos ajude a julgar as profecias, lembrando, através da palavra de Deus. Tópico 5. Como devemos julgar as profecias? Sob esse título, quando vamos ver aqui, por exemplo, que uma das primeiras ações que o crente deve fazer para julgar se a profecia que nos é dita é verdadeira ou não, é examinando as Escrituras. É o primeiro parâmetro. No livro escrito pelo profeta Amós, no capítulo de número 7, versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Versículo 8, e o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela é o prumo para analisar se as profecias são verdadeiras ou não. Também no Salmo de número 19, verso 7, vai falar da palavra de Deus, que ela é o caminho. E outro ponto, outra observação que devemos usar para julgar se as profecias são verdadeiras, através do dom de discernimento de espíritos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar, então, incansavelmente receber de Deus este dom, buscar dons espirituais, entre eles o dom de profecia, o dom de discernimento de profecias, que a gente vai discernir o Espírito que está falando se é da parte de Deus ou não. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo percebe. A pessoa está falando e o espírito daquele que está recebendo compreende, devido a pessoa ser uma pessoa que estuda, que entende a palavra e discerne com sabedoria. E por fim, a profecia se conhece pelo seu sabor. Quando a profecia realmente é da parte de Deus, nós sentimos o sabor. Vou colocar nós, porque isso é para mim, é para você, irmãos. É para nós que somos crentes no verdadeiro Deus. Então, se o Senhor fala conosco, nós temos que sentir esse sabor. No livro de Jó, no capítulo de número 6, versículos 6 e 7, o Senhor nos diz o seguinte: ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? Versículo 7. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Ou seja, a profecia se conhece pelo seu sabor. Se a profecia é da parte de Deus, então nós sentimos o gosto espiritual, não gosto paladar pela língua. Os irmãos entendem, nós sentimos o tocar, o agir, o poder daquela palavra como sendo algo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos toca e nós então sentimos o prazer, o gosto daquela palavra ora liberada. Estamos encaminhando para a conclusão sobre provar o Espírito.
concluímos o seguinte, que quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Desse modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos, conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Então, aquilo que foi falado, as profecias de Deus, ela vem para a nossa vida para acrescentar. Então, ela precisa ser bem colocada, precisa ser bem dita. Nós ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio da parte de Deus. Então, precisamos, como igreja, compreender o que é uma profecia, reter o bem de uma profecia, fazendo como? Julgando-a, porque as bênçãos que Deus tem para nós são bênçãos, como o nome já diz, não acrescentam dores. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores, pelo contrário. Então, se uma profecia vem para nós, ela tem que ser aprumada pela palavra de Deus, porque sendo verdadeira, a bênção é certa. Então precisamos entender que temos que buscar os dons de profecia e o dom de discernimento de espíritos. O Espírito de Deus, ele fala conosco. O verdadeiro profeta fala em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos guarde. Nós temos alguns questionários, né? Os irmãos meditem aí. O que os samaritanos observaram nos judeus, segundo a lição de hoje? Qual o dever de Neemias, conforme a lição? O que acontece aos dons do Espírito Santo quando há despertamento espiritual? Qual é o primeiro passo que devemos dar ao julgar uma profecia? Por que o dom de discernir os espíritos é importante? São perguntas, irmãos, que eu gostaria que os irmãos respondessem, por gentileza, lá no grupo nosso da igreja, do WhatsApp. Irmãos de todas as famílias aí, por gentileza, interaja conosco na nossa aula, deixando as respostas às perguntas desta lição. Com certeza Deus vai abençoar cada um dos irmãos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa tomar posse na sua vida, que profecias venham para a sua vida, para a minha, para a tua vida, mas que sejam profecias da parte do nosso bom Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.